Olá, estou de volta com mais um Política em Pauta. Começamos a semana, eu e o jornalista Arno Kunzler, recebendo uma visita. O deputado federal Elton Welter. Ele que sempre pode vir aqui tomar um cafezinho com a gente e hoje não está sendo diferente. Deputado, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui para bater um papo com a gente. Ah, legal. Prazer estar contigo, Kiana, com o Arno e falar com todo o povo da região. Prazer muito grande. Deputado, começando a semana, cumprindo a agenda em Marechal, algum motivo em especial? Ah, sim, eu vim aqui no início do ano, quando eu tomei posse, minha assessoria falou com o prefeito Rauber, né, para a gente pleitear aqui um Instituto Federal. E hoje combinou numa reunião para a gente combinar a estratégia lá, fui lá a Cimacar, o prefeito também esteve presente, né, o Fernando, que é meu assessor, ajudou a articular essa reunião e combinamos. Eu entendo que Marechal precisa ter um Instituto Federal. Então nós vamos encampar essa bandeira junto com a comunidade, vamos dialogar com o entorno microrregional também, vamos fundamentar bem o pedido e esperamos que a gente logre êxito com o tempo. Vamos trabalhar bastante nisso, vamos empenhar com isso. Como foi a duplicação, né? As coisas que quando a Gleice estava na Casa Civil, Arno, eu falei, Gleice, tem que colocar no PAC a duplicação, Toledo, Marechal, essa 163, e está praticamente pronta, coisa boa, né? Por falar em inglês, ela vai assumir o ministério ou vai ficar na liderança do governo? Então, isso é uma coisa que está na cabeça do presidente da República. Eu não posso responder por ele, mas onde ela estiver, certamente fará um brilhante trabalho. Ela é muito competente. Maravilha. Eu até tinha agendado para lhe fazer essa pergunta sobre o Instituto Federal. Ah, legal. E já que você iniciou a conversa por aí, né? Quais são as perspectivas reais disso acontecer e qual o período que você acha que dá para equacionar o processo técnico para chegar assim, dizer, agora vai funcionar? Sim. Eu acho assim que nós estamos no páreo porque a cidade tem mais de 50 mil habitantes e precisa fazer um movimento de mostrar isso para o Ministério da Educação. O governo vai retomar esses institutos federais e nós temos que envolver a comunidade microrregional. Foi isso que eu sugeri para a gente. Eu fiz esse movimento na época em Assis. E Assis é uma referência quando a gente foi levado para Assis Chateaubriand. Na época eu articulei com o Colombo e o Zé Costa, era o vice-prefeito, articulou com a gente na época. E o de Assis derivou o de Goiuerê, o de Quedas do Iguaçu, e agora foi retomado nacionalmente. Então nós vamos nos empenhar. Eu me comprometo que vou lutar junto para produzir convencimentos. Eu sou parceiro e vizinho de Marechal. Eu vou dar a atenção que Marechal merece, aqui minha segunda cidade, porque está muito próxima de Toledo, e vocês têm um deputado federal que é amigo de vocês aqui. Então eu vou me empenhar nisso, vou me empenhar nas ações que o governo municipal aqui cadastrou no PAC também, são coisas estruturantes. Vou me dedicar bastante para ver se a gente tenha bons investimentos aqui para tornar essa região ainda mais bonita e mais rica. Deputado, além do Instituto Federal, quais são as outras grandes reivindicações que você ouve aqui de Marechal Cândido Rondon? O que o prefeito falou comigo, me cobrou, é a questão do saneamento. Então eu disse, prefeito, o teu cara do SAI tem que agir com a cabeça como se eu fosse presidente da Sanepar, que é autônomo aqui. A maioria dos municípios é concessão do município que delega para a Sanepar, que é o órgão ambiental. A SAI não, a SAI tem autonomia local e diante dos programas federais vai ter obras de saneamento, a maioria do Paraná serão pactuadas com a Sanepar, daí com os municípios que concedem esse serviço. Aqui não. Então aqui está pactuado a concessão do serviço municipal, é feita pelo município, o município que tem autoridade sobre o saneamento. Então o prefeito foi um projeto de 70 milhões. Eu sei que no governo passado, o governo acho que foi do presidente Lula ou da Dilma, não me lembro, foi feito um grande investimento aqui para o tratamento. Eu estava junto na inauguração, acho que foi no governo do Ariston, se não me falha a memória. Então todos aqueles projetos que foram cadastrados no PAC, que o governo federal franqueou para os municípios, aqui tem obras na área para política de assistência, tem projetos cadastrados, política de educação, unidades de educação infantil, acredito que também colocaram aqui negócio de unidades de saúde,
e escolas, né? Escolas em tempo integral e assim por diante. Então, tudo aquilo que tiver nos programas federais que vão poder melhorar os serviços ofertados pelo poder público municipal, eu vou me empenhar, vou me dedicar, vou usar a minha energia para ajudar a cidade de Marechal. Deputado, em outras ocasiões, o senhor já abordou a questão da duplicação Rondon-Aguaíra. Né? Sim. E nós temos uma outra ideia, que Marechal Rondon, depois do contorno oeste e da conclusão, finalmente, e de boa qualidade, e numa obra gigantesca, rápida, a conclusão da duplicação da 163, nos dá uma condição hoje de partir para uma nova reivindicação em Marechal Rondon, que é um contorno sul, que o atual contorno sul está totalmente urbanizado já. Né? E existe possibilidade de o senhor encampar também um pedido desses de Marechal Rondon, se ele vier? Sim, eu vou ajudar, já chegou para mim superficialmente essa demanda, precisamos pegar bem os dados disso para encampar isso junto ao Ministério dos Transportes. E a duplicação de Rondon-Aguaíra, você também acha? Essa inclusive eu já falei para o ministro Renan Filho, que é o nosso ministro dos Transportes, numa audiência recente, tinha vários deputados, eu pedi para ele fazer um levantamento para a gente incluir, né, a duplicação Marechal Rondon até Guaíra, e ele falou que ia fazer o levantamento do fluxo para justificar a necessidade. Então isso que foi a resposta que ele nos deu, de que vai encaminhar isso para uma entidade que eles colocam que seja de confiança do Ministério dos Transportes para justificar o investimento. O que está por trás disso é que se houver investimento público direto, que é um trecho de 60 e poucos quilômetros, né, e a concessão, está vindo a concessão do pedágio. Se eu fizer com recurso público essa duplicação, com a concessão, a tarifa do pedágio será mais barata. E aí temos que ver se... Eu trabalho com a possibilidade de a gente fazer diretamente com o público já, senão depois vai onerar muito a tarifa e vai ser preocupante. Deputado, a propósito nós estamos no Paraná com um grande projeto de concessões de rodovias, né? Houve o vencimento dos contratos anteriores, que eram extremamente onerosos para o Estado, e as obras não foram realizadas conforme elas estavam previstas originalmente, o que causou uma frustração e uma politização do projeto, do assunto pedágio. Nós temos observado que existem deputados, principalmente do PT, e o senhor está entre eles, que já se manifestou que aprovaria pedágio, mas só de manutenção de rodovias. Eu, particularmente, já escrevi alguns artigos defendendo um pedágio com obras, portanto, um pedágio mais oneroso para o usuário, mas que nos traga os benefícios que é possível atrair através de uma concessão de pedágio de rodovias importantes, como a 277, por exemplo. Né? Eu gostaria que o senhor discorresse sobre esse assunto para saber em que estágio que isso está no governo federal e qual é a sua posição real em relação à questão do pedágio, se o senhor é a favor de pedágio, contra pedágio, e se isso é um caminho sem volta, na sua opinião, e se ele é um caminho sem volta, a gente tem que fazer o melhor possível por ele. Sim, eu percebi que a minha tese ela já foi vencida. Eu continuo defendendo o pedágio de manutenção. Ocorre que o formato que veio, que foi licitado, foi feito os editais, vai ser feito por fases, né? Então, o primeiro edital que vai retomar os pedágios vai ser o da 277. Já foi feito de um e vai ter mais um ano que vem vai ter esse da 277. O nosso aqui vai ser o último dos lotes, pelo que o ministro falou na semana retrasada. Eu acho assim que deveria ter grandes investimentos, fazer concessões, pode fazer concessões, não sou contra concessões, mas com tarifas justas que não comprometam o desenvolvimento de uma região. Por exemplo, se encarecer muito o nosso transporte, né, por causa do pedágio muito caro, ele precisa ser eficiente. A gente sabe, exige que ele seja, mas nós não podemos perder competitividade dos nossos negócios regionais. Então, quando eu falo que às vezes eu sou contra o pedágio, eu não sou contra por si, eu sou contra um modelo que onere demais e tenha pouco investimento. Então, se tivermos, é que a frustração foi tão grande com os nossos contratos passados que a gente está
nós estamos vacinados, estamos escaldados. Então nós vamos, os contratos que forem feitos, das licitações, dos leilões, vão ter que ficar cobrando permanentemente, e até pedir ajuda da imprensa para nos ajudar posteriormente. O senhor acha que o ambiente hoje é favorável para um contrato mais justo, já que o governo federal que tem nas mãos a responsabilidade de realizar os projetos e fazer a outorga dos projetos, e o governo do estado, que era proprietário das rodovias e que elaborou o projeto de licitações, você acha que o ambiente é mais favorável para conseguir uma coisa mais justa? Não é uma coisa que vem um governo único que combina as coisas e depois empurra a goela abaixo? Nós temos uma disputa aí até... O que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. O governador passou para a União. Se for bom, é mérito do governador. Se for ruim, a culpa é do governo federal. Então nós temos que estudar bem a narrativa que vai ser contada. Então, eu acho que o modelo ele não pode prejudicar o desenvolvimento. O modelo tem que ser justo, inclusive com regiões que precisam trafegar em rodovia por mais de 700 quilômetros para chegar no porto, por exemplo. E eu acho que nós temos que criar um modelo também ferroviário que seja mais eficiente, né? Isso também é imprescindível para a gente melhorar a competitividade. Então, essa questão das concessões, elas vão sair. Eu me senti voto vencido nas teses que eu defendo, e vamos ter que fiscalizar os contratos. Não tem o que fazer. Deputado, parabéns pela sua posição. É uma posição corajosa. Estou meio triste. Mas assim... Por que não podia ser... Vou falar... Podia ser um consórcio regional. Podia ser um consórcio regional, usar a expertise de todas essas cooperativas regional, né, ou outros setores, para fazer um pedágio, uma PPP público-privada, e fazer isso dá. Porque daí os coordenadores regionais, nossos dirigentes regionais, que passariam a ter o controle disso, e era muito mais fácil o diálogo. Hoje são concessionárias que vai saber quem são os donos, nem aparece de forma explícita. É bem isso que me deixa incomodado. Mas esse é um modelo que está no mundo, e não sei se a gente tem como enfrentar tudo isso, porque são muito poderosos. Eu acho que a questão toda está na captação dos recursos que precisam ser investidos, né? O BNDES que vai bancar tudo. Uma empresa pequena não teria know-how e capacidade para absorver um volume de investimentos de bilhões de reais que se pretende investir. Mas voltando assim, nós temos hoje um agravante na nossa região, né? O Mato Grosso do Sul, que antes era só gado, agora está transformando as pastagens em lavouras, produzindo milho, soja, farelo, suínos e frango. E isso tudo tende a passar por aqui enquanto nós não tiver ferrovia. Portanto, o estrangulamento das nossas rodovias, que já era grande, tem uma tendência acentuada de aumentar muito nos próximos anos. Então, essa é a minha preocupação particular. Eu tenho certeza que é a de vocês, deputados, também, né? Porque nós vamos tornar o Paraná uma região intransitável para as pessoas que querem ir e vir, se os caminhões continuarem aumentando sua frequência dessa forma. Os investimentos precisam ser feitos, né, Ana, e para que a infraestrutura seja boa e dê segurança para quem entra. O que eu me preocupo, eu preciso fazer um investimento, de um jeito ou de outro precisa ser feito. Eu ainda defendi no início da fala aqui que eu prefiro fazer um pedágio de manutenção, mas com investimentos públicos, e aí depois, desde que até no interesse de todo o Paraná, né? E eu vejo assim que o Brasil precisava usar as riquezas nacionais para fazer eu até falei desse PAC que vocês fizeram, é bom, mas é muito pequeno para o tamanho que o Brasil pode ser. Então tem que usar, eu pensei, por que não dá para usar essas reservas internacionais um pouco para resolver esse gargalo logístico? Para que não dá para acelerar um pouco mais nisso? Nós estamos com um crescimento que, apesar da crise mundial, o mercado previa crescimento de 1% do PIB, vai dar 3% do PIB. Isso não é conversa de um deputado da base do governo. E nós aumentamos, olha, veja só, Arno e Ana, nós aumentamos nesse período, ampliamos para 71 novos mercados.
Esse é fruto da articulação de excelência do governo federal, do presidente Lula, com seus ministros, com o Itamaraty, com o Fávoro, que é o ministro da Agricultura, mercados bons, quentes, que promovem os negócios dos brasileiros no exterior. A balança comercial foi muito boa, o reflexo disso é mais empregos gerados, apesar da crise, inflação controlada e aumentando o ganho das famílias. É pouco ainda, é pouco, mas só que vai aquecer o mercado interno do consumo das massas. Nós fizemos isso no passado e deu muito certo. Nós corrigimos os salários sempre acima da inflação, as negociações entre trabalhadores de qualquer categoria sempre tinha ganho real na database. Isso que é importante, porque cada centavo real que vai para o bolso de um assalariado, de um trabalhador, ele vai comprar na loja aqui de Marechal Rondão. E aí esses lojistas também começam a gerar um pouco mais de dinheiro na empresa dele. O dinheiro circula mais. Então nós vamos aquecer o mercado interno das massas. Isso é uma obsessão do presidente Lula. Nós vamos fazer, isso já está acontecendo e o Brasil vai crescer bem, vai gerar emprego, já está gerando, é recorde comparado com desde a última de 2015. Gerou 1.800.000 empregos com carteira assinada, com o CAGED. Esses dados é do CAGED. Então veja só, inflação controlada, PIB cresceu mais do que o próprio mercado previa, empregos sendo gerados, o que precisa é fazer o dinheiro circular mais nas mãos das pessoas. Isso o governo está fazendo. Eu vou contar, até vou espichar o argumento, mas o governo votou a reforma tributária e passou na semana passada, estava lá, a gente votou. A minha próxima pergunta. E isso remete para duas leis importantes complementares no ano que vem que nós vamos ter que votar, que vai ajudar muito as famílias de todo o Brasil, as famílias com menor renda. É a regulamentação do cashback. O que é cashback? Devolver imposto. Daí essa lei vai estabelecer o limite de renda para ter acesso a imposto de volta. O cara vai comprar uma geladeira ou a bicicleta, dependendo da renda, ele vai ter dinheiro devolvido de impostos. E a outra lei é regulamentar, uma lei complementar, os produtos da cesta básica que vão ser isentos, zero imposto. Isso já está autorizado na lei da reforma tributária. Só que nós temos que ver o tamanho para quem vai atingir. E quem vai ser atingido vai ser exatamente as famílias que têm menor poder aquisitivo. Isso também vai botar muito dinheiro na economia indireta, que é a maioria da população, que tem renda menor, para fazer ascensão de classes. Para o povo migrar de uma classe e ir para a classe média, aumentar esse número de famílias que vai ter um poder de consumo maior. Deputado, o senhor acha que essa reforma tributária é o projeto mais importante que o governo Lula fez passar no Congresso Nacional até agora, ou talvez seja até os próximos 3 anos? Hein? Eu não tenho dúvida que essa reforma foi uma acertada fora do comum, porque tinha muito penduricalho no sistema tributário brasileiro e aquilo incomodava, só ajudava os malandros. Muita gente, desculpa, a expressão é muito séria, e tinha gente que fazia acordos dentro das fazendas federais, da Receita Federal ou nas fazendas estaduais, para enriquecer o sonegando, com alguns incentivos que foram feitos com o tempo e não tinha controle sobre isso, e não tinha força política para votar, para derrubar. Então agora foi feita uma reforma que unificou tudo. Quem vai ganhar com isso? Quem é sério, competente e tem poder de competitividade. Vai ficar bom para todos os estados, para todos os municípios e, em especial, os empreendedores que são sérios, competentes, que às vezes tem pequena empresa que não consegue competir no mercado, porque são engolidos pelos grandes oligopólios de alguns setores. Deputado, um dos assuntos que mais gerou polêmica foi aquela medida que estava inserida no projeto que foi excluída agora na última votação, que previa que a arrecadação dos próximos 4 anos formava o ranking dos estados para a participação da Receita Futura. Até agora, pelo menos, ela está excluída, mas ela vai ser regulamentada, por isso que ainda... Você está falando da desoneração das folhas? Não. Eu estou falando da média de arrecadação dos estados dos próximos 4 anos, do ICMS, que vai formar o ranking nacional dos estados, para participação da Receita
sobre circulação de mercadorias, que esse IVA que vai ser criado, né? Ele foi excluído do projeto, certo? Mas ele ainda vai ter que ser regulamentado de que forma vai acontecer o ranking a partir de agora. Porque como esse projeto foi excluído, porque ele desencadeou uma corrida atrás de aumento de ICMS nos estados, para que cada estado tivesse um bolo maior, né? Acabou gerando essa controvérsia toda. De que forma o senhor se posicionou diante desses temas? O princípio da reforma é para promover justiça tributária e não prejudicar os entes federados, nem governador, nem estados e nem municípios. A unificação tinha uma infinidade de alíquotas de ICMS, e aí a guerra fiscal que existia entre os estados era muito grande. Então isso agora, com a reforma, termina. Então eu vejo que vai ter uma arrecadação melhor. Aquilo que a oposição, alguns deputados... Na verdade, começou com a reforma. Agora, essa busca dos estados por aumento de ICMS, que está gerando grandes contestações, principalmente nos estados do Sul. Porque do Nordeste, os estados já fizeram o aumento e não teve tanta reação popular. Mas no Rio Grande do Sul, que é um estado que aumentou bastante, no Paraná e em outros estados do Sul, região central do país, a promessa é de que há muita contestação desse aumento de ICMS. E ele só não vai acontecer se for excluído esse item, né? O que aconteceu no ano passado foi, ninguém reclamou e atrapalhou muito a arrecadação dos estados e municípios. Só que o governo fez uma medida saneadora para fechar as contas dos estados e municípios. Aquela medida lá que mexeu no ICMS dos combustíveis, isso tudo comprometeu as receitas de todos os entes federados, em especial aqui na ponta. Por exemplo, a cidade de Toledo, essa conta eu tenho. Se permanecesse aquela legislação, ia deixar de arrecadar de ICMS 46 milhões, só Toledo. E aí agora o governo, o presidente Lula, já fez um ajuste para que não se arrecade menos dos tributos de FPM e ICMS do que o ano anterior, do ano passado. Então o pessoal vai fechar com as contas mais no azul, vamos assim dizer, em função disso. E também da reforma tributária, aquilo que foi uma aparente perda da vontade do governo, o Fernando Haddad está dizendo que está propondo uma alternativa. Teve narrativas que elas não se configuram com a realidade. Você se refere das desonerações. Das desonerações, exatamente. Então o governo precisa trabalhar com um déficit muito baixo, né, para arrecadar e gastar aquilo que é o necessário e para tocar as políticas, para andar as políticas. Então, se vai impactar na conta a decisão que foi feita na semana passada, a Fazenda não pode ficar dormindo em berço esplêndido, né, porque o Estado, tem muitos setores da economia que falam mal do Estado, mas se apropriam do Estado e nem sempre dão o retorno que o Estado espera, tem que pagar imposto. O imposto fala por si, é o nome, imposto. Então, no imposto está embutido, quem paga o imposto é lá na ponta. Quem paga o imposto está embutido no custo daquela empresa. A empresa tem que ter lucro, precisa ter lucro. Agora, a competição das empresas precisa ser igual. Então, o que a reforma resolveu foi isso. Alguns tinham privilégios e outros tinham que competir com os privilégios dos outros e ainda sobreviver no jogo. Então, nós conseguimos resolver isso a princípio. Então, o governo vai preparar, o Haddad está dizendo, vai preparar uma medida alternativa daquilo que vai impactar nas desonerações que eles derrubaram o veto do presidente Lula. Derrubaram os vetos lá. Então, nós vamos achar a saída. Aliás, se tem uma coisa que nós sabemos fazer, é capacidade de negociação e entendimento para o bem do Brasil. O Brasil era a 13ª economia, já é a 9ª economia. O orgulho dos brasileiros se elevou nesse período. É muito importante isso, de morar no Brasil. Nós estamos fazendo uma reconstrução, uma lógica de construir políticas públicas junto com os setores produtivos, junto com os setores organizados dos trabalhadores como um todo, junto com todos os entes federados, e tem um diálogo constante e permanente, não só com o Brasil e com o mundo. Esse fato de abrir 71 novos mercados, o que é isso? Isso é uma coisa boa para os negócios dos brasileiros.
É que essa situação da elevação do ICMS, deputado, ela veio exatamente ao encontro daquilo que os empresários, principalmente, mais temiam. Que quando se fala em reforma tributária, se pensa logo em baixar os impostos. Mas que na prática, normalmente, é o contrário. E se for efetivado esse aumento, quer dizer, ele não vai sobreviver pelo jeito, né? Esse aumento dos impostos. Sim. Porque não tem razão, não tem mais razão de ser. Mas, Arno, tu acha que o ICMS, por isso que eu falei imposto, o nome fala por si. O custo para tocar uma empresa já tem que estar embutido o ICMS. O ICMS, quem paga na prática é o consumidor. Sim, mas você não acha que os impostos são muito altos no Brasil? Eu acho assim que nós temos uma carga tributária alta, nós temos que ser justos na cobrança. E aí nós temos que ter instrumentos fiscais eficientes para evitar a sonegação, porque dá para baixar inclusive a carga. Nós temos que ter instrumentos eficientes que distribuam renda pelo consumo. Como é que vai ser isso? Isso é um dos princípios da reforma tributária, por isso que eu falei antes, pelo consumo. Então as faixas menores de renda têm que pagar menos impostos ou até serem isentos. Nós vamos regulamentar os produtos da cesta básica com 0 impostos e vamos devolver imposto pro contribuinte de menor renda pelo cashback. Então eu acho que essa forma como foi feita a reforma vai ser muito mais fácil quem leva tudo na ponta da caneta, que não pense em corromper um agente da Receita Estadual ou da Receita Federal para enriquecer sonegando imposto. Hoje, quem é competitivo, quem é competente vai se sobressair no Brasil, porque tinha muita alíquota, tinha muito pendurico, leis assim que atendiam setores que muita gente não sabia. Essa reforma está do agrado do governo ou ainda ficou Ela faltando? está do agrado do governo, foi a maior acertada que os congressistas, produzindo um acordo político, então 90% está de acordo. Está tudo de acordo. E aquilo que aparentemente parece que imprimiram uma derrota ao governo, vai ser apresentado saídas alternativas, porque capacidade técnica o ministro Haddad tem. Tem um outro assunto, deputado, que aqui na nossa região é muito forte, que é a questão do marco temporal. Sim. Eu ouvi uma declaração sua logo depois da sua eleição para deputado federal, da sua assunção para deputado federal. Sim. Né? O senhor declarou textualmente que os agricultores que compraram terra de boa fé não precisavam ter medo de perder suas terras. Isso foi marcante para mim. Isso mesmo. E por isso eu estou te fazendo essa pergunta. Mas o governo acabou vetando o artigo do marco temporal, que o Congresso teve que derrubar também. Tá? Qual foi tua posição em relação ao veto ao marco temporal? E qual foi tua posição em relação à votação? A minha posição foi de acordo com o governo, seus vetos. Eu defendo que não haja injustiça nem com índios, nem com não índios. Esse é um princípio constitucional, está garantido na Constituição. O que muitos fazem aqui na região, eles botam um terror para cima dos nossos produtores, como se todas as terras fossem demarcadas para ser terra de índio. Isso não é uma verdade, isso é uma grande mentira. Eu defendo compras públicas, onde tem titulares de boa fé, para que a gente dê solução correta e justa aqui na região. E eu vejo assim que muita injustiça se fez já também com índios e não índios, mas nós não podemos permitir injustiça. Tem que ter diálogo e construção de saídas boas para não prejudicar agricultores que têm propriedades de boa fé. Mas o senhor considera também que esse é um assunto temeroso para os agricultores, porque como não há uma definição certa qual Sim. é a terra que pertencia para indígenas e qual é a terra que não pertencia para indígenas... Viu, Arno? Tem uma conversa também que fala assim, que se o PT ganhar a eleição, vai tomar a terra do cara que tem 20 alqueires e 10 alqueires e vai dar pro sem terra. Tem algum conflito agrário aqui na região? Estou perguntando. Tem ou não tem? Eu não conheço. Não. Olha, a colonizadora Maripá fez a melhor reforma agrária. Os agricultores familiares, nossos produtores que têm 10, 15, 20, 30 alqueires, têm que ser os maiores defensores da luta pela reforma agrária. E quem faz esse terror na cabeça dos produtores é pessoas de má fé e má intenção, porque essa crise não existe.
O que existe hoje é o maior volume de crédito para financiar as lavouras dos produtores, é uma articulação internacional para ampliar nossos mercados de commodities, que eu acho que tinha que ser muito mais transformado, mas estamos caminhando para isso. O maior aliado do agricultor da região é o PT. O maior aliado dos agricultores, que tem uma grande porco e suíno, na minha visão, é o MST, porque ele está junto para proteger ele. E o pessoal acha que vai tomar a terra dele e não tem um conflito. Tu vê que coisa mais gente mal intencionada para colocar uns contra os outros. Eu sou agricultor, eu financio lavourinha de soja, de milho, estufa de morango, eu tenho 2 estufas de morango, peixes eu também produzo, e eu sei da importância estratégica que tem movimentos sociais que defendem por justiça social. Aí o pessoal bota um terror doido em cima disso. Mas, deputado, o senhor não acha que as pessoas têm um pouco de razão de se sentir amedrontadas? Porque houve invasões de áreas. Se eram produtivas ou não, se eram legítimas ou não, eu não sei. Eu não conheço as áreas que foram invadidas. São ocupações. Houve ocupações de terras de particulares. Sim. E que o governo não teve ferramentas ou não quis usar as ferramentas que tem para desocupar elas. Sim. Esses conflitos geraram medo na população, para quem tem terra e para quem não tem terra também, porque se sente de alguma forma ameaçado. Mas veja só, Arno, às vezes alguns setores do rural se apropriam do Estado, pegam um monte, vultuosas somas de recursos e depois não pagam as contas e não tem, devem muito. E essas áreas são passíveis de títulos da dívida agrária que podem ser passíveis de reforma agrária. Onde teve assentamentos rurais, nas cidades que teve reforma agrária, por exemplo, onde que tem grandes plantações de canaviais e o pessoal ficou devendo, os proprietários, foi feito assentamento, aquela cidade que recebeu esse investimento prosperou, porque daí as pessoas, esse dinheiro todo circula naquela cidade. Então nós aqui na região, pensando em região, nós não temos conflito agrário. Se tiver algum outro pontualmente falando, é porque há um problema de dívida muito grande daquele proprietário que não paga a conta e fica procrastinando na justiça. E uma melhor forma de receber é o governo talvez fazer uma negociação com esse proprietário para que haja um entendimento para sanear aquela dívida, e aí com aquela dívida o governo recebe e pode assentar famílias. Então o senhor não defende a ocupação sem ter um projeto de ocupação antes? Claro que não. Uma negociação. Exatamente, tem que ter negociação. E tem que ter gente também, eu trabalho para isso, que haja oferta de terras privadas, né, para fazer reforma agrária. E tem que distensionar isso. Isso é para o bem da sociedade. Isso é para o bem da produção de alimentos mais saudáveis, isso é para o bem da... Então, qualquer agricultor da região que está aqui trabalhando há 30, 40, 50 anos, jamais vai ser feita reforma agrária na terra dele. Então, ele tem que se somar na luta de quem defende uma reforma agrária para perder cada um tem um pedaço de chão. Cara, com 2 hectares, eu tenho propriedades aqui em Pato Bragado, fui visitar um agricultor que produz leite. Ele tem 2,5 hectares. Ele tem 20 vacas e produz o volumoso suficiente para todas essas vacas de leite. Ele tem um manejo super eficiente. É talvez uma das propriedades mais eficientes do Brasil. Vamos falar de eleições. Sim. O PT tem movimentado bastante aqui em Marechal, tem feito reuniões plenárias, e você deve estar acompanhando. Está trabalhando para lançar candidato, tem hoje 11, se não me engano, pré-candidatos a vereador. Vai ser a vez do PT eleger? Como é que está? Expectativa? Vão trabalhar forte para isso, deputado? Sim, nós vamos ter vereadores ou vereadoras eleitas aqui, pela dimensão que a chapa já tomou. Tenho motivado muito as nossas lideranças daqui, estou muito contente com isso, com a capacidade política da direção municipal, né? O Fernando me assessora aqui, nos ajuda aqui nessa mobilização, a direção do partido, que está nos ajudando de forma contínua para que a gente tenha êxito nas eleições daqui do ano que vem. Fazer história, eleger pela primeira vez um vereador. Vamos eleger sim, eu não tenho dúvida. Agora, você defende candidatura própria a prefeito ou aliança com alguém? Eu gostaria que tivesse candidatura própria, mas se não tiver alguém que se disponha, que seja, porque é uma forma de puxar, inclusive a chapa de vereadores tendo candidatura própria. Mas se tiver entendimento político, um grupo local,
não vejo problema também, mas isso é uma escolha dos dirigentes locais, né, e essas conversas vão acontecer no ano que vem. Eu torço ainda que pode ser que tenha alguma pessoa da cidade que simpatiza comigo, com Lula, ou com a Gleice, ou com esses dirigentes, se dispondo, se dialogando, se entendendo com a direção local, pode até surgir uma novidade aqui. Eu acredito nisso. Tem muita gente que às vezes surge pequeno do ponto de vista assim, do ponto de vista da intenção de voto, mas todo mundo gosta na cidade, e essas pessoas podem ser a novidade. Lá em Toledo, a minha companheira, que está comigo há 35 anos, é pré-candidata a prefeita de Toledo. E está agregando muita gente, está mobilizando, vai ser bonito. Vitória política vai ter, a hora eleitoral tem que buscar. Só para encerrar, depois voltamos a falar de Toledo, só para encerrar, você prefere candidatura a prefeito e já tem algum nome, você citou, pode aparecer alguém? Esse nome já é conhecido? Não, já vamos divulgar ele, para saber o que a população vai pensar? Então, deixa a direção comunicar isso se tiver nome, eu comento no bastidor, mas eu vou evitar de falar. Então tá bom. Eu queria apontar nomes, mas eu não tenho esse poder todo. Não. Hoje nós vamos ter provavelmente 2 grupos que vão protagonizar a disputa maior aqui em Rondon, 2 grupos bolsonaristas. É possível o PT apoiar um candidato que declaradamente é bolsonarista? Então, eu não defendo isso. As circunstâncias vão dizer, e o partido tem autonomia para fazer suas escolhas. Eu acho que nós estamos num momento de reconstrução, de união. E eu acho que o que eu defendo, assim, isso é princípio. Se a gente conseguisse juntar nas cidades do Brasil, e serve para Rondon, quem é simpatizante do Brizola, quem é simpatizante do Lula, quem é simpatizante do Ulisses Guimarães, que foi constituinte, que é o velho MDB e tudo mais, se esse povo tivesse junto aqui em Marechal, dificilmente ia perder a eleição. Mas tem que ser autêntico. Tem um problema muito grande na República. O presidente que ganha a eleição, ele depende do centrão para governar. Você sabe disso. E esse jogo acontece nas cidades também. Então, muitos já estão costeando a lembrada para se aproximar da gente, que é normal, não estamos fazendo isso. Está cheio de deputado na região aí que votou no Bolsonaro, mas vota fechadinho lá com o nosso governo. Então isso está bom. Nós estamos construindo uma governabilidade que seja saudável para a democracia se fortalecer. Então nós não podemos abrir mão que a democracia se aprofunde, que as instituições se fortaleçam na República e que quem ganhe com isso seja o povo. Se daqui 3 anos, quando finalizar esse terceiro mandato do presidente Lula, a gente analisar que o saldo foi que melhorou a democracia, o povo está vivendo melhor, quem sabe o povo reeleja o projeto lá na frente. Mas para isso a gente depende de muita construção local. É nas cidades que acontece a política. Então não vejo o problema de dar penitência para algum que está arrependido, vou assim dizer. Só para fazer um pouco de propaganda para sua esposa, então, lá em Toledo, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Pelo menos nas mídias sociais ela tem uma performance bastante acentuada, né? Como é que vai ser o quadro? O PT historicamente era aliado do Beto em Toledo. E o Beto se afastou do PT ou o PT se afastou do Beto? O Beto que fez a escolha dele de migrar para o centro e para a direita. Então o PT vai ter o candidato puro sangue? Não, vamos trazer mais gente junto. Quem que são os partidos aliados do PT? Hoje nós temos uma federação, é o PV, né, o PCdoB, estamos dialogando com vários outros partidos também ligados ao partido do vice-presidente da República, o PSB, né, tem um diálogo com o PDT, e esses partidos estão dialogando a nível de Estado. Pode ser que haja composições em cidades estratégicas do Paraná e do Brasil, onde essas forças, nós podemos apoiar esses grupos políticos, né? Tem um movimento para a gente fazer um trabalho de apoiar o Luciano Dutti, que é o favorito lá da capital. Mas temos que respeitar a autonomia local do PT, se tiver candidatura própria, e talvez juntar no segundo turno. Como não tem cidades como a nossa, não tem segundo turno, os partidos que estão nesse campo político, daí envolve o PDT, PSB, Partido Socialista Brasileiro, o Cidadania e o PSDB, que está, por exemplo, o Beto Richa conduz o PSDB. O Beto Richa tem sinalizado que pode estar junto com a gente em alguns lugares, em algumas cidades, né?
é o interesse desses grupos, que às vezes não estão tão bem organizados nas cidades, é eleger vereador. Então, para quem tem candidaturas viáveis, que é o caso da Neuci, consegue atrair outros grupos em função dessa aproximação nacional, das lideranças nacionais, para culminar com um projeto de reeleição do projeto nacional, mas já vai ter que ser refletido nas decisões políticas locais das cidades. Deputado, a eleição para prefeito, ela é vista sempre como uma preparatória para a eleição para governador e presidente da República. Sim. Né? Qual é o grande líder do PT no Paraná hoje, que se projeta para ser candidato a governador nas eleições de 2026? Tem gente, eu aposto muito na performance da Gleice, que é uma mulher muito competente, foi projetada para cima, se elegeu senadora lá atrás e teve desgastes, hoje preside o partido. Acho que o Enio Vera é um dirigente que cresce muito nesse jogo, como diretor-geral da Itaipu, como um possível quadro para ir para o majoritário, pode ser senador, governador ou vice-governador. E eu vejo esses nomes, né? Podemos ter outras novidades com o tempo, mas assim, eu acho que se a política econômica der muito certo e a gente conseguir ampliar o número de vereadores, prefeitos e prefeitas no estado, né? Porque não é só isso que dá a eleição, o que dá a eleição majoritária é a capacidade política dos dirigentes que estão nas cidades e no estado também. No estado eu vejo que a capacidade da Gleice é muito grande, do Enio também. Pode surgir outros, obviamente. Eu acho que eu fico por aí. Eu vou lhe fazer uma pergunta em cima da frase que o senhor usou. Se a política econômica der muito certo, o Haddad é o próximo presidente? Não, eu acho que não é dado. Ele é um cara fortíssimo para ser candidato a presidente. Ele já foi nosso candidato quando o Lula estava preso, né? E ele é um quadro extraordinário nosso, mas temos nomes bons também de outros estados que podem surgir. É um entendimento, eu vejo, hoje se o Lula tiver saúde, se as coisas tudo correrem bem, ele pode ir à reeleição, né? Mas tem muito tempo até lá, né? Porque não é uma questão do nome, né, Arno? É uma questão de projeto. Eu acho que quem encampa um projeto desse, ele tem que ter muita firmeza, ter capacidade política e articulação com a sociedade brasileira. Eu acho que a gente acertou quando indicou o Alckmin de vice-presidente na chapa do Lula. Então, tem sido um aliado extraordinário. E aí eu puxo um gancho em lugares assim mais difíceis que nem aqui. Fernando, me perdoa se eu falar demais. Por aqui talvez se não tiver um candidato do PT, vamos achar alguém do PSB, do partido do Alckmin, que seja campo popular, progressista, que não foi tão bolsonarista ou ficou escondido um pouco. Porque o pessoal pressionava muito para o povo tomar atitude, ficou teste. Teve gente que se sentiu amarrada, presa e pressionada. Foi muito. Esse tipo de política não é bom. Tem que ter. Quando você pode até discordar das pessoas, mas tem que dialogar e conversar e construir. Não é possível. Então esse tempo de perseguição, né, tá passando, né? Eu até vou falar uma coisa interessante. Teve gente que me agrediu no período eleitoral. Aí minha assessoria, não, tem que acionar na justiça. Daí eu acionei. E eu recebi já a indenização. E vou dar penitência. Se o pessoal quiser ajudar a comer as carninhas que eu vou fazer para os trabalhadores daqui uns dias, eles quiserem, porque foi com o dinheiro deles, né, e outra, não, as pessoas não podem ofender assim de graça as pessoas, atacar veementemente. Então, eu perdoo, mas eu não aguento desaforo também. Só que o pessoal está na hora de conversar, usar argumentos consistentes e se pode discordar, não precisa concordar com a gente, mas fale, dialogue, que essas pessoas, para quem quer dialogar com a gente, eles têm coragem no WhatsApp, mas numa conversa franca que nós estamos fazendo, eles não têm. Então a gente não concorda em tudo que tu fala, né, Arno? Nem precisa concordar, mas tem que ter o diálogo, que daí a gente constrói, a gente amplia e a gente aprofunda a democracia. E o Lula e o ministro vêm para a inauguração da 163? Eu convidei o Lula, convidei o ministro dos Transportes, estamos trabalhando para isso. Espero que eles venham. Se depender de mim, vai vir, né? Agora depende deles, né? Que é muita agenda no país. Eu estou muito otimista. Eu estou muito orgulhoso que essa obra caminhou rápido, que o Lula atendeu o nosso apelo e mais liderança, obviamente.
e nós vamos colocar a duplicação até Guaíra. Essa já foi agora, só vamos festejar a duplicação. Mas a próxima é duplicar até Guaíra, né, que é mais importante também. Muito bem. De minha parte, deputado, muito obrigado pela presença mais uma vez conosco aqui. O senhor é da região, conhece bem os problemas de muita gente, muitos pequenos produtores. Gostei das suas posições. Eu estava um pouco preocupado com relação à sua posição em relação ao pedágio, porque eu sou um defensor ferrenho de obras para a infraestrutura do Estado. E às vezes elas custam um pouco mais do que a gente gostaria que fosse, mas eu defendo elas. Também gostei da sua posição com relação ao marco temporal, tá? Eu acho que é preciso tranquilizar o campo para que o agricultor se sinta seguro e continue acreditando no país, né? Independente deste ou daquele governo, para que ele possa produzir, o Brasil possa continuar crescendo da forma como vem crescendo nos últimos anos, se sobressaindo no cenário mundial na produção de alimentos saudáveis, sobretudo de forma ecológica, né? Sim. Parabéns pelas respostas, foi uma conversa franca, uma conversa agradável, né? E acho que é sempre... Posso fazer uma fala para os agricultores ainda? Pode, faz, por favor. Que eles não se preocupem, ninguém vai tomar as terras de ninguém aqui na região, não existe isso, e que para eles se lembrarem do Mais Alimentos, que o Lula criou lá atrás, que muita gente comprou sua máquina em 10 anos para pagar, 2 anos de carência com um jurinho desse tamanho. Aliás, quem falava isso no período eleitoral, teve coragem de falar, foi um dos reis da soja, lá que são da família Marge, lá do Mato Grosso. Então, nossos agricultores aqui têm no PT um grande aliado, em mim, um pequeno produtor, que sabe o que está falando. Eu represento esses agricultores e eles muitas vezes batem palmo para quem está pensando em comprar a terra deles se ele for mal. Então, nós não vamos deixar os agricultores mal, não. Vamos trabalhar para ter mais renda. Então, tá bom. Parabéns, deputado, mais uma vez, e que Deus ilumine suas ideias, seus pensamentos e suas ações, tá? Que a gente tenha sempre um representante à altura aqui na região para defender nossos projetos. Sim. E discutir os problemas que a região vai demandando. Obrigado. Certamente estamos sendo iluminados, porque o fato de estar aqui conversando com essa liberdade toda, para mim é uma coisa abençoada. Muito obrigado, Ana, obrigado, Arno. Feliz Natal para vocês, para todo o time do Presente, de toda a comunidade de Rondão e adjacências, a vizinhança. Vamos celebrar o amor, vamos abraçar, chamar os que brigaram com a gente para conversar e dar um abraço. Muito bem, deputado. A gente sabe que encerramos o ano aí com a sua visita, mas ano que vem a gente vai conversar muitas vezes ainda. Tá bom. Obrigado, né? Sempre que pode, você sabe que a gente está aqui para fazer um bate-papo. Política em Pauta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.